Antigamente, todo mundo falava praticamente igual. Hoje em dia, cada rede social cria a sua própria linguagem. Cada comunidade tem o seu próprio dialeto e o seu jeito de se comunicar. E o mais curioso é que essas palavras saem diretamente da internet e passam a fazer parte do nosso dia a dia. E rapaziada, eu preciso fazer uma confissão. Tem um monte dessas palavras que a galera usa hoje em dia que por muito tempo eu fingi que conhecia os significados. Só que aí eu percebi que isso não era só comigo. Muita gente usa essas expressões porque vê todo mundo usando, mas se perguntar de onde vieram ou qual que é o realmente significado, pouca gente vai conseguir responder. Então eu resolvi fazer o que qualquer pessoa curiosa faria em meu lugar. Fui atrás dos significados e das histórias de cada uma dessas palavras. E algumas nasceram nos games, outras vieram de memes, e algumas palavras significam até coisas antigas, só que mudou a forma de se expressar. Então hoje a gente vai descobrir de onde saíram essas expressões e praticamente viraram um novo idioma da internet. Eu vi alguém fazendo alguma coisa, de repente quando eu ia olhar nos comentários tinha um monte de gente comentando gag de la gag, e eu simplesmente ficava pensando se isso era um elogio, se era uma zoeira, é um xingamento, o que esse negócio quer dizer? Aí tropa, depois de fuçar bastante na internet, eu descobri que na prática essa expressão é usada quando alguma situação é tão absurda, tão aleatória ou tão engraçada que a pessoa acaba ficando gag de la gag. Não tem muita lógica e é exatamente por isso que se tornou um grande meme. Diferente de várias gírias da internet que nasceram em jogos, gag de la gag explodiu por causa de vídeos curtos. Muita gente começou a comentar sem nem saber de onde que tinha surgido. É aquele efeito clássico da internet. Alguém fala uma coisa sem contexto, outro repete, e aí as pessoas vão cada vez mais repetindo. Quando você vai ver, já faz parte do seu vocabulário. Hoje você encontra gag de la gag em vídeos sobre futebol, vídeos de cachorro, qualquer cena minimamente caótica já ganha um gag de la gag nos comentários. Talented, brilliant, incredible, amazing. E essa nem é a expressão mais estranha que apareceu nos últimos tempos. Você tá rolando os comentários e alguém simplesmente escreve 6-7 ou faz aquele gestinho com as mãos. Todo mundo entende. Eu fui atrás achando que tinha algum significado muito grandioso ou uma explicação muito foda, só que não. O mais curioso é que 6-7 praticamente não tem um significado definido. A graça do meme é justamente essa. Você fala porque faz parte da brincadeira, mas não porque essa expressão quer dizer alguma coisa. A origem começou com a música Dut Dut 6-7, do rapper americano Skrilla. Por pouco tempo depois, um garoto apareceu gritando 6-7 em um campeonato de basquete, onde o vídeo viralizou bastante e a internet com certeza fez todo o resto. Virou a febre que a gente conhece hoje em dia. Claro que isso é bastante comum na internet. O importante mesmo é as pessoas conhecer a referência. Tanto que tem muita gente que fala 6-7, mas nem sequer já ouviu a música e também nem sabe da existência do garoto que viralizou. É um daqueles memes que nem adianta você perguntar o porquê, como surgiu, o que significa. A ideia é fazer mesmo parte de toda a zoeira. Agora tem uma que eu falo praticamente o tempo todo, que é farmar aura. Você abre um vídeo e tem um monte de jovens saindo da escola farmando aura, ou então você vê várias batalhas também de um monte de gente farmando aura até umas horas. E eu pensava, mano, como assim? Desde quando aura é uma coisa que dá pra você ganhar ou perder? Mas a expressão farmar aura veio dos games. Quem joga RPG ou jogos online conhece bem esse termo. Farmar é repetir alguma atividade várias e várias vezes para conseguir algum recurso. Dinheiro, experiências ou até mesmo itens. Já aura existe há muito mais tempo. Originalmente é a ideia de energia que uma pessoa ou uma presença tem. A internet simplesmente juntou as duas coisas. Hoje farmar aura significa aumentar o seu nível de respeito, presença ou admiração por causa de alguma atitude que ficou muito boa. A galera começou a tratar a vida real como se fosse uma barra invisível de aura. Fez uma entrada muito marcante, mais 1000% de aura. Tropeçou na frente de todo mundo, perdeu 500 aura. E é claro que tudo isso é uma brincadeira, mas justamente por transformar situações comuns em uma espécie de jogo, o meme explodiu no TikTok e acabou se espalhando para praticamente todas as redes sociais. Hoje qualquer coisa pode virar motivo para alguém dizer que você ganhou ou perdeu aura. Só que farmar ou perder aura é muito diferente da tanquei. Essa daqui, se você nunca jogou videogame, provavelmente já ficou completamente perdido. Com certeza você já viu a galera mais jovem falando não tanquei, tancou,
e ficou completamente perdido na conversa. A origem dessa expressão vem dos jogos online. Em muitos RPGs e MMOs existe a classe chamada tanque, que é o personagem responsável por aguentar o dano dos inimigos enquanto o resto da equipe luta. Daí surgiu o verbo tancar, que seria algo como aguentar, suportar ou até mesmo segurar a pressão. Só que a galera da internet e das redes sociais pegou essa palavra e transformou em outro significado. Hoje, quando alguém fala não tanquei, normalmente quer dizer que não conseguiu aguentar de tanto rir, de tanta vergonha alheia ou de tão absurda que era aquela situação. Já quando a pessoa fala o cara tancou, significa que a pessoa conseguiu suportar uma situação completamente caótica sem perder a sua postura. O mais curioso é que talvez essa seja uma das gírias dos games que mais escapou da bolha. Hoje você vê frases como não tanquei esse corte de cabelo, não tanquei esse comentário. Tem muita gente que nunca abriu um RPG na vida e fala não tanquei quase todos os dias. Quem nunca ouviu a palavra coringuei? Ou então, se acontecer mais alguma coisa hoje, eu vou coringar. E até mesmo quem já assistiu os filmes do Coringa não consegue entender o que essa expressão significa. Essa expressão começou a ganhar força depois do filme do Coringa em 2019. Quem conhece Coringa tá ligado que ele é retratado como alguém que perdeu completamente o controle da sua própria vida e a sua insanidade mental também. A internet pegou toda essa ideia e transformou em uma expressão de humor. Hoje, quando alguém fala que coringou, normalmente não significa que a pessoa ficou mal de verdade. É uma forma exagerada e engraçada de dizer cheguei no meu limite. É aquele momento que você olha pro nada, respira fundo, dá uma risada de nervoso e pensa, não é possível, cara. Eu sou louco! Eu sou louco! Os memes usados na cena dos personagens explodiram e pouco tempo depois, coringar já fazia parte do vocabulário da internet brasileira. Hoje a palavra é usada para praticamente qualquer pequeno caos do dia a dia. É claro que na maioria das vezes tudo isso é dito na brincadeira. Porque do nada começou um monte de gente aparecendo falando delulu, delu, delulu, sei lá como que é essa palavra. A pessoa vive no modo delulu. Essa aqui é estranha, cara. Essa aqui eu não ouvi muito não. Parece até nome de personagem de desenho. Mas na verdade é uma abreviação da palavra inglesa delusional, que significa delirante ou ilusório. A expressão começou a ganhar força entre fãs do K-pop. Era comum usarem delulu para brincar com pessoas que criavam teorias malucas ou acreditavam que um cantor famoso estavam apaixonados por elas. Só que como acontece com praticamente todas as gírias, essa palavra acabou escapando da comunidade de onde ela nasceu. Hoje, delulu virou uma forma bem mais leve e engraçada de dizer que alguém está viajando na própria imaginação. É aquela pessoa que conhece hoje, troca 2 mensagens, já está pensando em casamento. Isso significa ser um pouquinho delulu. Praticamente qualquer situação em que alguém esteja acreditando demais em algo que não vai acontecer. Nossa. Você conversa com uma pessoa durante dias, o papo tá fluindo, vocês trocam mensagens, dão risadas, fazem planos e do nada a pessoa simplesmente desaparece. Não responde, não visualiza, não explica, some como se nunca tivesse existido. Isso é o famoso ghosting. E o nome faz bastante sentido porque vem da palavra inglesa ghost, que significa fantasma. O termo começou a ganhar força em fóruns da internet e aplicativos de relacionamento, principalmente nos Estados Unidos, mas explodiu de verdade quando as redes como Twitter, TikTok e Instagram começaram a discutir cada vez mais comportamentos de relacionamento. Hoje, por exemplo, o significado ficou muito maior. Esse comportamento sempre existiu, mas ninguém tinha dado uma palavra exata para ela. Basicamente era vácuo, né? É meio parecido com vácuo. Porra, deixou no vácuo, deixou na voz. Deixou na voz também, pode significar um pouco de ghosting. Porra, deixou falando. Aí já são dialetos mais de gíria de rua. Deixou na voz, deixou falando, deixou no vácuo. É bem parecido com ghosting. E aí a galera da internet pegou uma situação que praticamente todo mundo já viveu, colocou uma palavra em inglês e agora basta dizer que levou um ghosting que todo mundo entende exatamente o que aconteceu. E às vezes a pessoa nem desapareceu porque aconteceu alguma coisa. Ela só realmente não queria responder. Why are you running? E se tem uma expressão que todo criador de conteúdo odeia ouvir, um pesadelo, com certeza é flopou. Você posta um vídeo achando que vai bombar, volta uma hora depois, 10 visualizações, 2 likes e um comentário da sua mãe. Aí já aparece alguém comentando, ih,
tá flopado, flopou. A palavra vem do inglês flop, que significa algo como fracassar ou não dar o resultado esperado. Durante muito tempo, esse termo era usado principalmente para falar de filmes em inglês, músicas e artistas. Quando um filme gastava milhões e quase ninguém assistia, diziam que ele tinha sido o maior flop. Mas a internet ampliou completamente esse significado. Hoje, praticamente qualquer coisa pode flopar, seja ele um vídeo, uma publicação. E claro que existe o completamente oposto, que é viralizar. Viralizar é mostrar para o mundo todo e o flop é ninguém viu. E isso acabou criando uma cultura curiosa nas redes sociais. Às vezes um vídeo tem milhares de visualizações e mesmo assim alguém comenta: tá flopado, hein? O flop nem sempre depende só dos números, depende da expectativa da rapaziada também. Na internet tudo pode flopar muito rápido. Uma música pode dominar o TikTok durante semanas, depois ninguém lembra mais dela. Uma trend aparece amanhã e tá todo mundo fazendo. À noite aparece outra e aquela já flopou. É por isso que tem muita gente brincando, falando que a internet tem uma memória muito curta, que hoje tá em todo lugar, daqui um mês ninguém mais comenta. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Outra expressão que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, mas que eu vejo a galera comentando em geral dos vídeos, é slay. Se você nunca tinha ouvido essa expressão antes, com certeza ficou se perguntando: tá, beleza, mas o que significa slay? Em inglês, a palavra slay significa literalmente matar ou derrotar. Só que nesse caso, ninguém está falando exatamente disso. Com o tempo, principalmente dentro da comunidade LGBTQIA+, e da cultura drag nos Estados Unidos, a palavra começou a ganhar outro sentido. Quando alguém fazia uma apresentação incrível, as pessoas diziam "Slay!". É a mesma coisa que você dizer arrasou, entregou muito, você foi perfeito, mandou bem. Depois disso, a expressão foi parar nas redes sociais e virou figurinha, legenda e até áudio do TikTok. Claro que explodiu no mundo inteiro, não é só no Brasil que usam a expressão slay. Hoje praticamente qualquer coisa pode ser slay. Acertou uma maquiagem? Slay. Conseguiu estacionar, fazer aquela manobra marota? Slay também. Até em situações completamente aleatórias pode entrar na brincadeira. E claro que muita gente fala essa palavra todos os dias sem nem imaginar que ela faz parte da cultura das drag queens e do dialeto inglês informal. I'm looking for the ugly stepsister. Ah, there you are. Right. You see, I need to have someone taken care of. Who's the guy? Teve uma época em que praticamente tudo parecia ser cringe. Tomar café, usar Facebook, colocar a mão na cintura era cringe. Em inglês, cringe é um verbo que significa algo como se encolher de vergonha ou sentir vergonha alheia. Sabe quando você assiste alguém pagando um mico tão grande que automaticamente faz aquela cara de meu Deus, não acredito que essa pessoa fez isso? Essa sensação é o cringe. Hoje, quando alguém fala que uma coisa é cringe, normalmente quer dizer que ela parece ultrapassada, cafona ou causa um certo constrangimento. Só que essa palavra já existe há muito tempo no inglês. Ela só ficou famosa no Brasil em 2021, depois de uma discussão nas redes sociais entre millennials e geração Z. A galera mais nova começou a listar várias coisas que considerava cringe. Usar calça skinny, usar muitos emojis em publicações ou conversas. E foi aí que a internet fez o que sempre fez. Transformou uma discussão séria em meme. Durante semanas parecia uma competição para descobrir quem era mais cringe. Só que com o tempo a própria palavra ficou meio cringe. Hoje muita gente usa mais como ironia do que como uma crítica de verdade. Para você ver, uma palavra que significava vergonha alheia se tornou uma vergonha. Hoje quem chama as outras pessoas de cringe, na verdade ela que está sendo cringe. A palavra se tornou vítima dela mesma. Vergonha! Desgraça! Imagina essa cena, você está em casa de boa, aí abre o Instagram e vê que seus amigos saíram. Depois entra no TikTok e todo mundo tá falando de uma série nova. Aí você vai pro WhatsApp e descobre que marcaram um rolê sem você. De repente bate aquela sensação de que você tá perdendo alguma coisa importante. Isso é o famoso FOMO. A sigla vem do inglês Fear of Missing Out, que significa literalmente medo de estar perdendo alguma coisa. O termo começou a aparecer lá pelos anos 2000, mas ganhou força de verdade com o crescimento das redes sociais. Porque antes você nem sabia o que estava acontecendo. Hoje, em poucos minutos, você vê a festa que não foi, a viagem que não fez. Parece que sempre está acontecendo alguma coisa muito interessante, mas nunca com você. E o grande fato curioso é que FOMO não serve só para festas, viagens. FOMO é praticamente quando as pessoas já estão praticando algo, fazendo algo que você
tá de fora. Ó, e hoje em dia já tem muita gente que brinca que vive no modo JOMO, que significa Joy of Missing Out, que seria algo mais ou menos como a alegria de não participar. Se antes as pessoas ficavam chateadas porque não participavam, hoje as pessoas ficam felizes de não participar. Esse é o JOMO. Enquanto um fica desesperado querendo estar em todos os lugares ao mesmo tempo, o outro tá feliz em casa, de pijama, assistindo uma série, longe dos perigos diurnos e noturnos. Não quer vir brincar comigo? Não. Ah, vem, vá. Não. Vem, monstrinho. Não, eu não vou, não. Ora, vamos logo! Depois desse vídeo aqui, pelo menos agora a gente não vai se sentir completamente perdidos quando vê os comentários nas redes sociais ou em publicações da galera mais jovem. Agora a gente já consegue entender o que a galera tá querendo dizer, mais ou menos. Pelo menos até surgir a próxima onda e a gente ter que estudar tudo de novo. Agora eu quero saber de você, qual dessas expressões que a gente falou nesse vídeo aqui, que você já usava, já sabia o significado, ou não sabia também? Qual foi a gíria que tá dominando a internet atualmente, que eu esqueci e não coloquei nesse vídeo aqui? Se você curtiu esse papo aqui, já vai farmando muita aura aí, por favor, se inscreve no canal e deixa seu like também, para atingir o nível máximo de slay, de farma de áurea e tudo. Nem sei o que eu tô fazendo, cara. É isso aí, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Delulu o quê?